Coleção Lições Bíblicas, ano de 1934, comentadas pelo pastor Samuel Nistron, com narração e edição do pastor Moisés Câmara. 5 de agosto de 1934, lição 6, Eliseu socorre a necessitada. 2 Reis, capítulo 4, versos 1 a 7 e verso 42 a 44. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai. Pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à porta o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela, e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E um homem veio de Baal-Salisha, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo, para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: Dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Texto áureo. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25, verso 40. Resumo da lição. Uma viúva oprimida que pede socorro, verso 1. Faz declaração do que possui, verso 2. O profeta indica o caminho da fé, versos 3 e 4. Deus responde à fé da viúva necessitada, versos 5 e 6. Quem teme a Deus, paga as suas dívidas, verso 7. Deus abençoa o pouco que satisfaz e sobra, versos 42 a 44. Eliseu, sucessor de Elias, no ministério de profeta, tinha pedido porção dobrada do seu antecessor, o que também lhe foi concedido. Eliseu significa Deus é salvação, e o ministério de Eliseu se tornou salvação para muitos necessitados que o procuravam. Ele não fazia distinção entre ricos e pobres, como vemos no caso desta viúva e da mulher sunamita. Atendeu tanto aos reis de Israel e de Judá, como aos lenhadores que perderam o ferro na água. A viúva de um filho dos profetas estava oprimida por um credor que desejava levar os 2 filhos como servos. Davi disse: A ti, Deus, o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Salmo 10, verso 14. E Tiago continua no mesmo assunto, dizendo: A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Notai como a viúva, com toda a humildade, faz o pedido. Ela fala do seu marido como servo de Eliseu, e ainda mais, como temente ao Senhor. A sua infelicidade material parece ter vindo sem culpa direta da parte do falecido. A viúva tinha de declarar o que possuía em casa antes de ser socorrida, caso houvesse alguma coisa que pudesse ser vendida para liquidação da dívida. Quem deseja receber o auxílio de Deus precisa mostrar o seu verdadeiro estado. Não deve esperar socorro quando ainda tem o necessário nas suas mãos. Muitos querem cuidar dos dias que ainda não chegaram. Deus, porém, auxilia no dia em que as necessidades são reais e iminentes. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Uma botija de azeite é tudo o que possuía essa viúva. Mas isto, para Deus, era mais do que o suficiente. O que a mulher precisava arrumar eram vasos vazios e abertos. O que cada necessitado precisa ter é seus vasos abertos para receber o que Deus quer dar.
Só quando houve falta de vasos para receber é que o azeite parou. Como creste, te seja feito, disse Jesus. Eliseu não mandou a viúva comprar tudo o que ela precisava e do resto pagar o credor, mas lhe mandou, primeiramente, pagar a dívida. Muitos lares estão na miséria, porque têm invertido esta ordem. Assim, em lugar das bênçãos de Deus, a maldição pesa sobre a vida econômica da casa e dos seus membros. Neste milagre dos pães, não vemos a multiplicação como no milagre que Jesus efetuou. Pelo contrário, o milagre está nisto, que o pouco satisfez e até sobrou. O servo de Eliseu duvidou que isso satisfaria 100 homens, mas a palavra do Senhor põe fora a dúvida.